Olá, bem-vindos à Mesa Redonda Material Didático Carioca. Essa mesa faz parte da Formação Carioca 2020, Reflexões Pedagógicas, organizada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em parceria com a Multirio. Eu sou Rosângela Coelho e farei a mediação da mesa, cujo objetivo é apresentar o material didático carioca que atende à rede municipal do 1º ao 9º ano e suas novidades. Todo esse trabalho foi realizado por professores que atuam na rede municipal de ensino. Esse material representa uma possibilidade de concretizar o currículo carioca. No primeiro bloco, falaremos da criação desse material, de suas características e inovações. No segundo bloco, vamos enfocar o ensino fundamental 1 e no terceiro bloco, o ensino fundamental 2. Então, vamos começar? Eu quero apresentar os professores que estão aqui comigo neste bloco. Caio Teixeira Pedrotti, ele é formado em Geografia pela UERJ e professor da rede desde 2014. Vilmar da Silva Viana Júnior é doutor em História pela UERJ e trabalha na rede desde 2013. E Douglas Neves, que é mestre em Ensino pela UERJ e trabalha na rede há 11 anos. O Material Didático Carioca 2020 traz uma grande novidade: o 4º ano carioca, com conteúdos integrados desde o 1º ano. A matemática, a língua portuguesa, as ciências, a história e a geografia são abordadas de forma integrada, organizada e concreta. Agora, a primeira pergunta para vocês é: que outras novidades existem no material? Temos um tema que será enfocado? Douglas. Então, o nosso material está trazendo algumas novidades muito legais. Uma delas é esse tema que nós vamos tratar no material, que é o Rio, capital mundial da arquitetura, que foi a primeira cidade a ser escolhida. Nós vamos falar desse Rio de Janeiro, de vários lugares, de várias possibilidades, desse Rio de Janeiro que é muito bonito em todas as suas zonas, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. Nós vamos trazer esse conteúdo, esse tema, para trazer todo o discorrer desse tema, com possibilidade de um trabalho transmídia, que também é mais uma inovação que o material está trazendo, com QR Codes, com possibilidade de trabalhar a partir daquele texto. O professor pode estar trabalhando, de repente, uma música e sair dali e ir para uma outra mídia para ouvir a música, ou para aprofundar o assunto com mais informações num site ou num podcast. Então, nós estamos trazendo uma possibilidade de um trabalho transmídia com esse tema maravilhoso, e a gente vai poder trazer todo esse Rio de Janeiro, de muita geografia e de muita história, para o nosso material. E professor Caio, a geografia, como é que se encaixa nesse trabalho? Então, é importante falar que ele citou a questão da capital mundial da arquitetura, e o material didático de geografia traz uma série de lugares do Rio de Janeiro que são capazes de trazer essa fala, né, do aluno, do professor, inclusive da família, né, dos componentes que pertencem ali àquela comunidade escolar. Então, esse tema ele é fundamental para a gente prosseguir dentro do material didático carioca, trazendo a identidade de vários lugares do Rio de Janeiro, essa identidade carioca que vai estar marcante aí durante boa parte da condução do material. O professor Vilmar. No caso de história, a gente está aproveitando, né? O Rio de Janeiro é uma cidade cheia de histórias, né? Então a gente está aproveitando muito tratar de peculiaridades dessa cidade tão plural que é o Rio de Janeiro, trazendo a história do Rio e principalmente essa regionalidade. Eu vou dar um spoiler aqui do material didático carioca. Quando nós abordamos a questão do jongo, por exemplo, a gente vai falar do jongo da Serrinha. Então, além de para as outras crianças da nossa rede ser uma oportunidade de conhecer, de repente, algo que eles ainda não sabem, né, os moradores daquela região vão poder ver as suas manifestações culturais representadas no material que tem a cara do Rio de Janeiro. E importante também, quando você traz essa regionalidade, aquele que está trabalhando uma coisa que ele não conhece ainda, ele pode olhar para dentro da sua regionalidade e ver um valor que pode ser explorado. Poxa, na minha comunidade não tem um jongo, mas o que tem aqui que eu posso trazer, que eu posso trabalhar? Então o material ele acaba sendo mais plural, porque nós exploramos várias possibilidades e ainda abrimos o espaço de concretizar esse currículo local, esse currículo que é regional,
com o professor tendo possibilidade de trazer outras tantas novidades e outras tantas informações para agregar no conteúdo. E falamos do jongo, que é da cultura africana, temos a indígena também que vai ser abordada, né? Sim, o conteúdo ligado às populações nativas da América está contemplado no nosso material, de uma maneira, no caso de história, diria até muito rica, porque a gente tentou dar uma roupagem de fazer com que esse personagem seja um personagem ativo da sua história. Aliás, é uma das coisas que permeia o nosso material como um todo, é tentar fazer com que as pessoas percebam que todos nós somos parte da história. Todos nós temos um papel ativo na história. Então, trazer esse nativo americano, essas populações nativas, e não vitimizá-las, e não mostrar apenas elas como culturas que foram conquistadas, mas como culturas resistentes, que permanecem vivas até hoje entre nós, é um dos ganchos que a gente usou na elaboração do nosso material. E na questão digital, como abordar? Eu estou curiosa até para saber como é que é abordado essa questão nesse material. Desde a elaboração, quando a gente está elaborando o material, até pensando no personagem, nas características dele, a gente vai pensando em mostrar essa pluralidade que o Rio de Janeiro tem e que ele é, não é verdade? Então, quando a gente está elaborando aqui os personagens, ou está pensando num bonequinho que vai colocar para dinamizar, a gente quer trazer características do nosso cidadão do Rio de Janeiro, das nossas crianças, estudantes da rede municipal. Então a gente pensa numa menina mais negra, mas num menino também muito esportista. Nós pensamos em valorizar todas as culturas, pensamos em valorizar todas as cores, e a gente escolheu também coisas que possam não só representar o Rio de Janeiro, como mostrar tudo aquilo que é capaz da sua beleza. E nos conteúdos digitais que estão sendo colocados para acrescentar e concretizar o material, nós estamos pensando em coisas muito legais que vão acrescentar bastante, que vão trazer essa possibilidade de agregar valor, né? Agregar esse Rio de Janeiro, de tantas culturas, de histórias que a gente às vezes não conhece, mas às vezes é tão próximo de nós, na verdade. Então trazer esse valor para dentro do material está sendo uma experiência muito boa, e eu acho que todo mundo, todo estudante do Rio de Janeiro e professor vai adorar o nosso material. Como é que é a sua matéria dentro desse material? As ideias meio que convergem para o conceito de território educativo, né? Então, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade capaz de educar, né? Assim, capaz de educar alunos, familiares, os próprios professores. A gente aprende pela cidade. Então, encontrar esses patrimônios, né, que a gente não tem como catalogados enquanto patrimônio, mas que pertencem à história daquelas comunidades, que pertencem a uma história de um Rio de Janeiro que muitas vezes não aparece, né, mediaticamente, é importante estar presente no material. Então, essa presença no material vai fazer com que o aluno esteja interagindo e que ele seja autor da sua história, e que ele seja autor desse espaço geográfico aqui do Rio de Janeiro, né? É interessante também você pensar, a gente está pensando muito, porque nós somos professores também, né? E a gente pensa no material que a gente gostaria de trabalhar, que a gente gostaria de valorizar. Então esse professor, ele tem esse material como uma das possibilidades de concretizar esse currículo carioca, né? Que existe, que é forte, que é muito bom. E também trazer, a partir dele, essas novas culturas, esses novos ensinamentos que vão conversar com o que está no material e vão trazer inúmeras possibilidades de concretização. Eu uso material, mas eu posso trazer um outro material que também é meu, eu posso trazer a história da comunidade, os valores culturais que estão ali, sempre pensando na escola como esse polo agregador de cultura e também de disseminador dessa cultura educativa, desse Rio de Janeiro tão educativo que é o nosso Rio, né? E no caso de História e Geografia, a gente teve a retomada esse ano, né, da entrada desses componentes curriculares no material didático carioca, né, que foi uma reflexão feita em grupos de trabalhos com professores da própria rede e que está sendo um esforço nosso de elaboração também de professores da rede. Então a gente tem assim um olhar de prática cotidiana de sala de aula. Né? Embora o Rio de Janeiro seja uma cidade de inúmeras diversidades, né? Assim, a gente sabe que as realidades não são iguais, mas quem está elaborando esse caderno, além de estar preocupado com a questão da regionalidade, de pensar esse Rio de Janeiro como uma ferramenta de educação, também traz esse olhar, né, de sala de aula para a confecção desse material. E é lógico que agora, com essa apropriação por parte dos nossos professores e dos nossos estudantes, essa riqueza tende cada vez mais a aumentar, né? Professores, nosso tempo está terminando nesse primeiro bloco. Eu gostaria que cada um fizesse uma consideração final.
Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que o professor e o aluno carioca pode se preparar que o material vai chegar e vai ser maravilhoso, vai ser uma possibilidade muito boa de trabalhar com ele, estudar com ele. Então, vamos aproveitar esse material com muito carinho, porque ele é elaborado com muito carinho e ele vai trazer muitas possibilidades de aprendizado e abraços para todo mundo. Assim, agradecer a oportunidade de falar aqui e também de entender que esse material é uma possibilidade de diálogo, né, entre a Secretaria Municipal de Educação, os professores da nossa rede e os nossos alunos, né, a gente compreender quais são as principais demandas, quais são os principais avanços que a gente teve e, a partir dali, criar um canal de comunicação que vai ser muito importante para a gente avançar no sentido de uma educação mais próxima da realidade, mais próxima do concreto e mais atraente tanto para alunos quanto para professores, até mesmo para seus familiares. Eu queria agradecer também pela oportunidade e eu acho que a minha fala vai muito junto com a do Caio. Eu acho que nosso pedido é que o material didático carioca seja apropriado pela nossa rede e que a gente tenha a devolutiva, esse feedback, né? A gente fez com muito carinho, como disse o Douglas, mas com certeza ainda há o que avançar e a gente só vai conseguir saber o que avançar e aonde avançar com a colaboração dos nossos colegas. Então, gostaria de agradecer ao Vilmar, Caio e Douglas pela presença aqui no nosso programa. E no próximo bloco eu estarei com outros professores falando sobre o Ensino Fundamental 1. Estou de volta com a mesa redonda Material Didático Carioca 2020. Agora vamos conversar sobre a abordagem do material didático carioca nos anos iniciais do ensino fundamental. O trabalho, feito por professores da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, buscou alinhar as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, as orientações curriculares estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. E eu vou apresentar alguns professores que fizeram parte desse trabalho. Raquel Monteiro Alberto Moraes, pedagoga com pós-graduação em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância pela Universidade Federal Fluminense. É diretora da Escola Municipal São Domingos, onde estamos gravando esse vídeo. Ricardo Luiz da Silva Fernandes, mestre em Políticas Públicas em Educação pela Unirio, professor na rede há 7 anos. Samanta dos Santos Alves, mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet e professora da rede há quase 10 anos. Alexandre Oliveira de Souza, doutor em Biotecnologia Vegetal pelo FRJ, é professor da rede desde 2003. Como a estrutura do material didático carioca ajuda o trabalho do professor com os eixos curriculares? Faço essa pergunta para a Samanta. Então, acho que quando a gente pensa a estrutura do material didático carioca, a forma como ele foi pensado, acho que o primeiro ponto é de se ter esse material como um recurso pedagógico para esse professor. E aí a abordagem dele, ele tem uma estrutura de forma integrada, né, do primeiro ao terceiro ano, trazendo também como novidade esse ano, o 4º ano carioca, e fazendo a abordagem dos eixos curriculares que são apresentados no material, de oralidade, leitura e escrita. Então, assim, para o professor, quando ele tiver com esse material na mão, de que forma ele vai conseguir visualizar isso dentro do material didático carioca? Nós pensamos, geralmente, o material parte de um texto, né? E ali o professor acaba fazendo a abordagem da temática ali naquele momento, naquela sessão, que vai ter, no texto, a gente acaba desenvolvendo as habilidades de leitura desse aluno, sempre tem o íconezinho lá de leitura individual, leitura coletiva, porque todo esse processo facilita a aprendizagem dele nesses anos iniciais aí da alfabetização. Então, e também a fluência leitora e a compreensão leitora desse aluno, né? Tudo feito de forma muito dinâmica, estruturada, dinamizada. Se a gente for pensar na questão da língua em si, tem lá a parte da seção da análise linguística, que é a forma de o professor orientar o seu trabalho através daquelas atividades, de trazer a compreensão desse aluno do uso da língua, né? E como as atividades ali elas vêm de forma estruturada, isso acaba trazendo esse processo de forma refletida mesmo, né? Saindo um pouco daquele olhar lá de trás que a gente tinha, que aprendia as coisas de forma estanques, né? Não, no material ele traz de forma a ser compreendido mesmo, a ser refletido na abordagem com esses alunos. E uma outra parte é a questão da produção textual, que é uma outra seção que a gente pode tá abordando ali com o aluno, assim, quando a gente elabora o material, a gente pensa sempre no professor e no aluno,
né? Então, se o professor, quando ele olha lá a página de produção textual, ele vai ver que tem todo um roteiro. O que é esse roteiro? É preparar esse aluno para esse momento da escrita, ele trazer as hipóteses dele, as experiências de vida dele, né, dentro de um momento coletivo, para quando ele chegar no ato em si da escrita, ele já passou por todo um momento anterior e esse processo vai acabar fluindo de uma forma satisfatória, significativa e fazendo com que essas atividades, enfim, esse material possibilite o desenvolvimento de um comportamento leitor e escritor desse aluno. Então, acho que de início é isso, né? Esses eixos. Sim, e nesse caso, com a entrada da BNCC, ela traz a questão do ensino de ciências desde os anos iniciais. Isso é muito interessante porque, a partir da introdução desse linguajar científico desde o início, né, a criança ela passa a se apropriar dessa parte que a Samantha colocou, que é da oralidade, da escrita e da leitura, introduzindo isso na leitura de mundo por meio do aprendizado científico. Então ele passa a ter uma enculturação científica e isso está bem destacado no material também. A ciência fazendo parte já desse material como uma parte integrante dessa estrutura para os anos iniciais do ensino fundamental. Professor Ricardo, como é que esse material provoca o planejamento do professor? Sim, é até bom estar aqui nessa mesa com o Alexandre, porque ele foi um dos culpados, né? Porque ano passado eu apliquei um projeto de ciências por conta de uma formação que eu tive com ele, né? E aí eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar na perspectiva do ensino fundamental, né? É a gente pensar o quanto o encontro com os conhecimentos de história, geografia, ciências, podem colaborar para a nossa construção. E na discussão de todo o processo do material didático carioca, a gente sempre pensava assim, como isso pode ser aplicado no contexto de sala de aula, né? A gente buscava sempre pensar na vida, na prática, o que é que ele ia trazer, né? Um texto, um contexto, né? Então, a gente fazia uma atividade já pensando nos possíveis desdobramentos, né? Nos links com outras formas de pensamento. E uma coisa muito interessante do planejamento é o fato da questão do capital mundial de arquitetura, né? E a gente pensar que o material didático pode abranger Madureira, pode abranger Copacabana, pode abranger os múltiplos bairros. Essa era a nossa questão, era a nossa discussão, que o aluno pudesse querer conhecer outros lugares e também se reconhecer ali. O desafio foi esse, a gente conseguir trazer para o professor uma estratégia de planejamento que não fosse só focada nas minhas vivências enquanto professor de sala de aula, mas que pudesse atingir a outros, né, que pudesse tocar a outros. Histórias que fossem capazes de gerar grandes produções para a rede. Então, é um tema muito rico que tem no material didático carioca e que dá para o professor ampliar também outras atividades, ver as especificidades da turma, a curiosidade das crianças e ir propondo, fazendo projetos de acordo com o interesse das crianças. O material ele é pensado na oralidade, leitura e escrita, então tem espaços de roda de conversa com diversas reflexões que possibilitam que o aluno também esteja atuando. E o interessante é que a gente elaborou durante o processo que a gente estava em sala de aula, né? Exatamente. E muitas das coisas que a gente estava pensando, a gente pensava dentro da sala de aula. Então era muito divertido que às vezes chegava, Samantha, tive uma ideia. E aí isso a gente parava e avaliava já o contexto. Isso é muito divertido. A gente sempre trocou muito dentro do espaço escolar. E a gente sempre pensava, como é que o meu colega vai receber essa atividade, esse texto, esse contexto? E isso era muito divertido, a naturalidade com que a gente conseguiu tecer, né, os conteúdos. O nosso objetivo maior sempre foi que, ao abrir o material didático, que as crianças ficassem felizes, né, se divertissem e que aprender fosse um processo natural, né, dentro da sala de aula. De forma significativa, né, contextualizada, quando o Ricardo traz essa questão de pensar no campo, pensar nesse aluno, né? A gente, quando está elaborando, a equipe quando senta para planejar e tudo mais, a gente pensa o tempo inteiro em quem vai receber esse material, mas quando a gente fala isso parece que é só o aluno. Não, é esse professor também, porque ele vai ser o mediador desse processo, né? Ele precisa entender de que forma esse material está estruturado para que assim ele possa trazer isso para o seu planejamento e aí possibilitar
enfim, uma abordagem, uma prática pedagógica que esse aluno consiga desenvolver suas habilidades, enfim, desenvolver todo o seu processo de aprendizagem. É um processo intenso de pesquisa, né? A gente pesquisou muito para construir esse material, assim, acaba que a gente descobre bastante também, e quando a gente coloca isso no material, a gente também está possibilitando a esses alunos o movimento do pesquisador, né? Porque eles também vão descobrir várias coisas sobre a nossa cidade, né? Que a gente não sabia, com certeza eles também não, ou talvez trazer questões das suas áreas para os outros colegas que eles já vivenciaram. Então, acho que nessa parte aí o material traz uma questão do pertencimento. Né, dele saber de que lugar ele o que está sendo falado ali, mostrar, né, as suas experiências, as suas vivências, e aí a história, geografia, ciências vêm ali concatenando as ideias, né, a forma como ele é desenvolvido. É importante a gente falar também um pouco da matemática, que também integra, né, o material didático, de que forma a gente pensa, de que forma a gente planeja toda essa abordagem, trazendo a questão das experimentações, do concreto, para que o aluno consiga desenvolver a construção do número e chegar, assim, à abstração. Tudo de forma muito lúdica, muito concreta, enfim, eu acho que o material acaba dando direcionamentos, né, orienta o trabalho pedagógico do professor em sala de aula. E isso é interessante porque quando a ciência ela trabalha com a linguagem oral, com a linguagem verbal, com a linguagem escrita, e ela também usa os conceitos matemáticos, né? O aluno ele tem que trabalhar toda essa questão matemática, a questão de leitura de gráficos. Quando ele faz tudo isso, ele está se apropriando dessa enculturação científica e ele pode ajudar nesse planejamento juntamente com o professor, que foi uma coisa que o Ricardo fez no trabalho que ele desenvolveu em sala de aula, onde ele pegou a ideia que os alunos tinham sobre ciência, o que era interessante para eles, e a partir daquilo ali ele planejou toda uma estratégia de alfabetização em cima das ciências, o que acaba sendo também um letramento, uma alfabetização científica, né, que é muito interessante, que tem sido trazido pela BNCC atualmente, né, dentro do aspecto de planejamento e organização de todo o material que a gente está utilizando atualmente. Gente, eu tenho que terminar esse bloco aqui, mas antes eu gostaria de que vocês fizessem as considerações finais, começando pela Raquel, pode ser? O material, ele, como os colegas falaram, ele foi pensado no aluno, no professor, no dia a dia da sala de aula, e ele traz essa novidade com o ensino de ciência, geografia, história, integrado, né, até o 4º ano carioca, e dá a possibilidade do planejamento do professor estar diversificado, explorando o Rio de Janeiro que a gente tem na nossa cidade e as curiosidades que foram curiosidades para a gente e que com certeza vão ser curiosidades para eles também. Eu acho que eu deixaria como consideração final a questão da apropriação mesmo do material, né? Deixar essa mensagem para os colegas, que eles peguem, se debrucem, desbravem cada folha daquela ali, porque com certeza, porque tem que embarcar, né? E aí quando a gente se apropria daquilo, quando a gente, enfim, se vê dentro daquele caminho, tudo passa a ter significado e sentido. Então, eu convido os colegas a desbravarem as folhas, folhearem bastante material didático, com certeza eu acho que eles vão adorar. Uma coisa interessante para o trabalho com a ciência no material é o que eu falei, é partir do interesse do aluno, a partir da realidade que ele tem, e a partir daí, então, planejar junto com eles os conteúdos que estão dentro do material didático. Eu queria agradecer, primeiro, a oportunidade, né, de elaborar esse material didático carioca, que foi um desafio muito grande. Depois desse processo, eu acho que sou um professor diferente, porque a gente não imagina o quanto o processo de elaboração exige da gente, né, academicamente, da prática de sala de aula, e cada atividade eu tinha um aluno como referência. Isso é muito importante, pensar como aquele aluno vai receber aquela atividade. Então, espero que os colegas aproveitem ao máximo, é um material que tem muita informação interessante e que é para ser ampliado, está aí para ser ampliado e que se apropriem. Eu acho que é interessante pensar, e tomando a fala que o professor Alexandre acabou de dizer, só para finalizar, que esse material ele é planejado de forma a
pensar desde os anos iniciais até os anos finais, que essas habilidades e esses conteúdos eles vão se aprofundando, enfim, então aí como o colega acabou de dizer, vai ter abordagem de história, de ciência, de geografia, mas que desde lá do primeiro ano os professores já vão ver essas habilidades ali no material didático, e aí para quando eles chegarem lá no segundo segmento, algumas habilidades quando forem tratadas, eles já vão ter um conhecimento prévio, já teve uma abordagem sobre isso nos anos iniciais. Eu acho que é legal os professores estarem atentos a isso. O material, hoje, ele orienta esse caminho de trabalho. E é legal deixar essa mensagem também. Então tá. Obrigada, professores. Professora Raquel, Samanta, Alexandre e Ricardo. Eu volto daqui a pouquinho, no próximo bloco, com outros professores para falar sobre os anos finais do ensino fundamental. Até já. Estou de volta com a mesa redonda Material Didático Carioca 2020. Agora vamos falar sobre o Fundamental 2. O Material Didático Carioca apresenta como característica principal uma visão integrada do ensino, favorecendo o diálogo entre os saberes. Para dar mais detalhes sobre isso, eu recebo os professores. Mariana Vera Cruz Pereira, mestre em Educação pelo Pedro II e professora da rede desde 2015. Carlos Eduardo de Souza Alves, especialista em aprendizagem em matemática e em metodologia de ensino de matemática pela UERJ. É professor da rede há 20 anos. Márcia da Luz Bastos é formada em Ciências Físicas e Biológicas pela Unirio e é professora de Ciências da rede há 31 anos. Vânia Fonseca Maia, pós-graduada em Psicopedagogia e especialista em Matemática e professora da rede pública há 51 anos. Gina Paula Bernardino Capitão Mor é mestre em Letras pela UERJ e professora da rede há 27 anos. Então vamos começar. Por que o material didático carioca apresenta e retoma de forma mais aprofundada as habilidades ao longo dos anos de escolaridade? Porque o material parte do pressuposto do trabalho com competências e habilidades. E no trabalho com as habilidades, nós temos a ideia de que elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo, a partir dos desafios e das possibilidades do que nós oferecemos para o aluno no dia a dia. Então, a própria BNCC corrobora essa ideia de que as habilidades vão se complexificando a cada ano de escolaridade e mesmo dentro de um mesmo ano de escolaridade, a cada desafio oferecido para o aluno. Então, no planejamento do professor, ele precisa ficar atento às habilidades e a essa complexificação. Em ciências, teve uma pequena modificação na estrutura desse material, né? A gente tinha como base os parâmetros curriculares que organizava esse ensino de ciências em 4 temas: Terra e Universo para o 6º ano, Vida e Ambiente para o 7º, Ser Humano e Saúde para o 8º e Tecnologia e Sociedade com Química e Física para o 9º ano. Agora, com a BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela está organizada em unidades temáticas. E essas unidades temáticas são divididas em 3 unidades: Matéria e Energia, Vida e Ambiente e Terra e Universo. Só que, diferente dos parâmetros, essas unidades temáticas, elas são contempladas em todo o ano escolar, todos os anos de escolaridade do ensino fundamental. Então, ela agora é vista do 1º ao 9º ano. E essa complexidade que você falou, Gina, ela também acontece no ensino de ciências. Esse aprofundamento e essa complexidade nos temas abordados. Na verdade, Márcia, é uma concepção de currículo em espiral, uma concepção de currículo que se organiza em torno das habilidades. Então, elas vão se complexificando e vão se construindo ao longo do tempo. Sim, até para vão se desenvolvendo, né? Até para atingir as habilidades e as competências. Isso. Vamos falar um pouquinho de literatura, de língua portuguesa? Vamos. Como é que é tratado esse tema no nosso material? Bom, os textos literários do material didático carioca, eles foram selecionados de modo que eles pudessem
provocar reflexões e articulações das diversas modalidades de linguagem. Então, a abordagem de literatura no material traz uma questão mais ampla. Nós trazemos os clássicos também, isso não deve ser negado aos alunos, mas nós trazemos também narrativas de subúrbio, produções de alunos da rede, como crônicas, poesias, letra de canção, para que o aluno possa se reconhecer no material, para que essa relação de identificação possa acontecer. A gente produz o material pensando na ampliação, né, do trabalho do professor, mas a gente pensou também nessa identificação do aluno com o material. Isso. E é importante lembrar que na BNCC a literatura aparece em todos os componentes curriculares, não só em língua portuguesa. Ela passeia pelo universo que é oferecido ao aluno na sua escolaridade. E ela é um direito do aluno o acesso ao repertório cultural que foi produzido já, né? Nós que somos da língua temos um apego muito grande ao tratamento artístico da palavra. E é esse tratamento artístico da palavra que vai ser contemplado nos textos literários. É muito importante o que a Mariana disse, do aluno se sentir capaz de produzir também, né, Mariana? Sentir realmente se apropriando dessa literatura. E nas competências gerais da BNCC, a parte referente ao repertório cultural liga bastante essa literatura, a arte, ao repertório oferecido ao aluno. De fato, é um direito do aluno ter acesso a esse conteúdo produzido historicamente. E nos materiais, a cada ano de escolaridade, a partir dos gêneros escolhidos, vão sendo oferecidos aos alunos os textos literários do cânone da literatura e os textos mais atuais também, de diferentes linguagens, com diferentes formatos, para poder ter um cardápio rico, né? Então, saindo da língua portuguesa, vamos falar sobre matemática agora. Como é que esse assunto vai ser tratado no material didático, professor? O material didático carioca, ele trabalha em cima de resolução de problemas. Então, a maior parte, e nós trazemos também nesse material didático carioca, problemas que sejam assim do universo da criança, onde ele consiga se colocar como personagem do problema. Então, para ser significativo, tem que fazer sentido para a criança. Até porque matemática são as relações que se estabelecem entre objetos. E compreender relacionar. Então, ele precisa relacionar esse material, trazendo nas atividades desse material, ele precisa relacionar com a própria vida dele, com o dia a dia, porque a matemática está em tudo, ela está em todos os momentos da vida, ela é necessária. Então, ela faz parte de ela contribui com todo o cotidiano e com as outras disciplinas também, que é a questão do desenvolvimento do raciocínio lógico. Na questão da BNCC, isso contribuiu muito dos currículos, justamente por dar trabalhar em matemática na questão do desenvolvimento desse raciocínio lógico e desse desenvolvimento cognitivo por trás desse desenvolvimento do raciocínio lógico. Acho que essa foi uma grande contribuição da BNCC, que eu sinto muito orgulho de ter participado da construção. Como a Vânia falou, a BNCC preconiza o letramento matemático, ou seja, uma matemática significativa, né? A gente aprende para quê? Eu vou usar em quê? E quem se depara com o material didático carioca, tanto do regular quanto dos projetos Carioca 1 e 2, vai perceber que a matemática viaja nas outras áreas do conhecimento, né? Traz assim um gosto, né, da pesquisa ali no material, de manusear o material. Eu gostaria até de deixar registrado que o material foi feito com muito carinho, pensando no professor na sala de aula, né, naquilo que ele precisa na sala de aula para o aluno, porque a gente tentou desmistificar o bicho-papão da matemática. Eu não consigo aprender, consegue sim. E o material está trazendo nuances, caminhos, né? Eu vou por esse caminho aqui, aquele grupo ali não conseguiu por aquele caminho, então eu vou por esse caminho aqui. E aí ele vai construindo com o aluno o aprender matemático, né, através da troca. É importante o professor, o colega, conhecer o grupo que ele está trabalhando, porque à medida que ele conhece o grupo que ele está trabalhando e com aquilo que ele vai ter no material, ele consegue ter um trabalho no sentido de atingir mais o aluno e o aluno se sentir suave com a matemática, porque ele tem que entrar na sala
suave. Ele não pode entrar na sala com aquela pressão, gente, eu não consigo, os anos anteriores eu fiquei com medo, porque o aluno tem medo, né? E a gente tenta, com um material, tirar esse medo do aluno. E se a gente perceber, essa viagem no Rio de Janeiro, o aluno que é da Zona Oeste, ele vai conhecer alguma coisa da Zona Sul, ele vai para a parte central, realmente uma viagem. E uma hora está na língua portuguesa, daqui a pouco está em geografia, daqui a pouco está em história, e a matemática ela entra nisso tudo aí, trazendo para o aluno a importância de se aprender e o significado de aprender essa matemática, quer dizer, trazendo mesmo o que a BNCC preconizou, né? Então... Só complementando, na área de ciência, você falou desse medo que os alunos têm da matemática, né? Isso acontece um pouco com ciências também, né? No área do experimento. Fazer esse experimento, não fazer. Então, o material, né, carioca, a gente teve o cuidado de escolher alguns experimentos que são utilizados em sala de aula, que poderiam ser utilizados em sala de aula, para que o professor faça com o aluno ou demonstre para o aluno. Mas essa ideia que o experimento não pode fazer porque é na sala de aula, isso a gente já cortou de muito. Você me traz algo que eu acho que é importante falar, que é a questão do aluno errar. O aluno tem que errar. E através do erro, você, na sala mesmo, vamos ver como é que ele pensou isso, como é que fulano pensou isso daqui. Qual foi o caminho? Porque às vezes foi só um tropeço. Ele está perto ali de chegar à conclusão e o professor às vezes perde aquilo. Então, quer dizer, aproveitar tudo que pode ser aproveitado do aluno. O que você falou me lembrou um pouquinho aí, através da experiência. A neurociência vem mostrando isso para nós, que a questão do erro, ele desenvolve o sistema dos neurônios, ele desenvolve neurologicamente, porque o fato de você trabalhar na questão qual foi o caminho que você seguiu, que foi diferente do caminho do acerto, isso facilita muito, isso desenvolve cognitivamente. E o aluno deve se sentir melhor, né? Porque você só apontar, você errou, você não acertou. É o caminho, né? Exatamente. Uma trajetória de aprendizagem. E muito importante essa fala sua, Cadu, de que o professor, conhecendo o seu aluno, ele conhece melhor esse trajeto, né? E conhecendo o aluno e o material, ele pode fazer outras escolhas para ampliar as atividades, ele pode lançar mão dos seus materiais pessoais, né? E dando, na verdade, vida ao material didático carioca, que é feito por professores da rede para os professores da rede. Às vezes a gente escreve o material, não sei vocês que escrevem também, mas quando eu escrevo as respostas, o material do professor, eu me sinto assim, como se eu estivesse falando no ouvidinho do meu colega, lembra de fazer isso, lembra de trabalhar essa habilidade. Então, isso é importante, porque a gente faz o material, mas ele só ganha vida por quem conhece o aluno, por quem está no dia a dia, dando vida ao trabalho pedagógico. Esse material de matemática também realmente vem com essas orientações. Esse material vem com as conversas com o professor e com abertura também para ele ampliar, porque o material não deve ser o único material a ser usado. Ele é um dos materiais. Então, ele vem com formas de abertura, com uma preocupação muito grande em trazer novas tecnologias, trazer a curiosidade, trazer o espírito de investigação. Então, isso no material didático de matemática, didático carioca de matemática, está sendo muito bem trabalhado. E dá a oportunidade do aluno se divertir aprendendo. Esse é o nosso objetivo. Porque a matemática ela é divertida, né? É curiosa. Então, ela pode ser tudo isso. Então, essa forma de peso, trabalho... Né, como eu falei antes. Exatamente. Isso em todos os componentes curriculares, né? Existem pontos que dão essa aflição. Porque é importante. Só existe aprendizagem com prazer. É o prazer que gera aprendizagem. E esse prazer todo que a criança e os professores têm que ter para trabalhar com esse material, né? Como é que ele pode ser integrado? Ou como é que ele vai ser integrado nesse material didático? Pode falar para a gente? No material didático carioca de 2020, nós trazemos a temática do Rio de Janeiro. Então, nós passeamos pelas diversas áreas do Rio de Janeiro, trabalhando as diferentes disciplinas, né? E pensando no desenvolvimento das habilidades através desse trabalho. Nós trazemos textos
que fomentam debates e reflexões, mas principalmente a articulação das diferentes modalidades de linguagem. Então, a escrita, a imagem, nos projetos de correção de fluxo, por exemplo, Carioca 1 e 2, nós começamos com a leitura do texto imagético, utilizando a tecnologia como uma ferramenta para ampliar as possibilidades em sala de aula, nesse novo cenário, né, nesse cenário contemporâneo que se desenha aí com as tecnologias, nós temos novas formas de interação. Então, é preciso pensar nas habilidades de leitura, escrita, também nos ambientes digitais. E, a partir disso, nós pensamos também as produções textuais do nosso material nesses ambientes digitais, né, utilizando diversas ferramentas, como adequar a linguagem aos diversos contextos digitais, compartilhar para quem é a mensagem, fazer a adequação dessa linguagem, reconhecer, né, os diferentes códigos. Então, nós organizamos esse material pensando em tudo isso, né? Nessa identificação, nesses novos contextos, trazendo a tecnologia aí como uma aliada para desenvolver todas essas habilidades, claro, considerando o nível de complexidade esperado para cada ano de escolaridade. O texto, na verdade, é o nosso fio condutor, ele é o objeto e o objetivo do trabalho. Em língua portuguesa e nas outras áreas com as suas especificidades, né? Nós, em língua portuguesa, pensamos o material a partir de uma seleção de gêneros discursivos, que foi uma seleção didática, inclusive auxiliada por professores da rede que fizeram parte de um GT e puderam opinar nessa organização, porque, na verdade, é uma escolha de quais gêneros você vai trabalhar a cada bimestre, né? Tentando trazer o texto real, o texto que está em sociedade, que está em circulação, com a sua função social da leitura e da escrita preservada, porque o nosso objetivo maior é que o aluno se aproprie dessa sua língua materna e consiga interagir, né? Interagir consigo mesmo e com o mundo. Professores, muito obrigada. A gente está terminando, mas antes eu gostaria das considerações finais de vocês em cima da seguinte pergunta, da seguinte questão. Como trabalhar esse material didático no dia a dia, na prática, na escola? Começando, você pode ser. Eu acho que cada professor vai adequar ao seu contexto de trabalho, né? Nós aqui apresentamos possibilidades, né, para esse material, mas cada professor vai dar o seu toque, o seu tempero de acordo com o contexto em que ele trabalha, né? Eu acho interessante que a gente não pode perder de vista que o mais importante de se trabalhar em matemática são os conceitos. Os exemplos são muito bons, mas os conceitos são fundamentais. Então, os conceitos, os princípios matemáticos, eles precisam ser bem trabalhados, e isso o nosso material traz. Outra coisa, grau de familiaridade com os números. Quando se faz estimativa, a gente amplia o grau de familiaridade com os números. E essa competência numérica vem daí. Então, o material vem particularmente cuidando dessa questão, quando nós trazemos as estimativas, os desafios. E na questão do Rio de Janeiro, a questão da geometria que está nessa arquitetura do Rio de Janeiro, que também está bem contemplada nesse nosso material. Vamos prestar atenção e ampliar isso aí. Eu penso em relação à articulação, à organização das atividades junto com os outros componentes curriculares, com a matemática, com a geografia, que está tão próxima, né, da ciência, da arte, trabalhar ciências, arte. Então, esse planejamento, essa organização dentro da escola, que seja de forma de parceria, que vai trabalhar bem melhor esse material. Porque no material mesmo, a gente já sugere algumas parcerias com alguns componentes curriculares. É só para afirmar isso. Eu já falei até no início, mas vou reafirmar, deixar para o meu colega professor que ele pode ter certeza que o material foi feito realmente pensando nele, né, enquanto sala de aula,
enquanto os nós da matemática, dando vários caminhos para que ele possa, como eu falei, estar auxiliando o aluno. Mas é importante, como a Mariana falou, o professor conhecer o seu grupo para poder se tornar funcional aquilo que ele está trabalhando na sala de aula. Então, que ele pegue o material com muito carinho, né? que ele use bastante o material, não só ele, mas é um nortear, né? Para que ele possa caminhar aí dentro da matemática. E como a Vânia falou, e como a Mariana também disse, ele vai perceber que ele vai fazer uma viagem no município do Rio de Janeiro, passando por todos os lugares e passando pelas as outras áreas do conhecimento. Então, quero que ele receba isso com muito amor, com muito carinho, que foi feito dessa forma. Então, esse se apropriar do material é o fundamental, porque o professor é o sujeito do seu planejamento e o material em nenhum momento pretende dar uma receita. Ele pretende sim explicitar alguns princípios e esses princípios eles falam de interação, eles falam de uma sala de aula viva, com textos reais, com situações na matemática, nas ciências, em todas as áreas, reais, para um aluno real, que só o professor conhece plenamente. Então, que o professor use esse material, se aproprie dele e consiga perceber alguns dos princípios que o norteiam. Em língua portuguesa, queria destacar um, que é a questão da interação pela linguagem, de formular sequências didáticas em que você vá da reflexão, do uso para a reflexão e para o uso, para que esse aluno realmente se aproprie da sua língua que é materna. Então, ele precisa amar e ter fruição. É uma palavra que está muito presente na BNCC e que é muito importante quando vocês resgataram a arte, né, que o aluno consiga ter essa fruição estética e se apropriar dessa língua e dos outros componentes curriculares também, como base para a sua caminhada aí, como aprendiz para a vida toda, né? Só pegando o gancho da Gina com essa questão de se apropriar, né, da língua, no material didático carioca nós abordamos essa questão das variantes, né, principalmente nos projetos das variantes linguísticas, para que o que o aluno traz não seja ignorado. Muitas vezes aquilo que o aluno traz vai ser utilizado para desenvolver as habilidades. E o fato de trazer essa pegada regional ao material não significa que a gente vai empobrecer. Nós não falamos somente do Rio de Janeiro, somente do bairro. É a partir do bairro, é a partir da minha identificação como sujeito, do meu lugar, que eu vou conhecer o mundo. Exatamente. Aliás, o lugar da escola, no nosso caso da língua portuguesa especificamente, é um lugar de apresentação das diferentes variantes. A norma culta, ela é realmente um objetivo da escola. A escola precisa oferecer ao aluno contato com a norma culta, com a variante padrão, ou como queiram chamar, né? Mas as outras variantes têm a ver com pertencimento, né, Mariana? E tem valor. E tem valor. Então, muito obrigada, professores Mariana, Márcia, Gina, Carlos e Vânia, pela presença aqui na Mesa Redonda Material Didático Carioca 2020. Esse vídeo faz parte da Formação Carioca 2020, Reflexões Pedagógicas, organizada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em parceria com a Multirio. Obrigada a vocês, profissionais da educação, por nos acompanharem até aqui neste grande debate. Agora é a hora de conversarem e de se debruçarem sobre o material para fazer o seu planejamento para o ano letivo de 2020. Ele tem muitas atividades, textos, ideias e sugestões que podem auxiliar vocês nesse trabalho. Mãos à obra e ótimo ano a todos. Tchau, tchau.